Era uma madrugada como qualquer outra, quando a vida de um homem mudou para sempre. Abraão dormia profundamente quando uma voz familiar ecoou na escuridão de sua tenda. A mesma voz que havia mudado sua vida 25 anos atrás. A mesma que havia transformado um casal idoso e sem filhos nos pais de um milagre chamado Isaque. Mas desta vez, as palavras que ouviu fariam qualquer pai no mundo despertar em pânico total. Abraão, disse a voz divina, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicar. Imagine por um segundo o que passou pela mente deste homem naquele momento. O filho que ele havia esperado por um quarto de século, o menino que era a razão de sua existência, sua alegria, sua esperança para o futuro, agora deveria ser morto por suas próprias mãos. Se você aprecia histórias que tocam o coração e transformam vidas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque hoje vamos descobrir juntos como um homem enfrentou o teste mais cruel que qualquer pai poderia imaginar, e o que isso pode ensinar sobre nossa própria jornada de fé. Para entender a magnitude deste momento, precisamos voltar no tempo. Abraão tinha 75 anos quando recebeu uma promessa que parecia completamente impossível. Sua esposa Sara, aos 65, era estéril há décadas. Eles não tinham filhos e, pela lógica humana, jamais teriam. Mas Deus havia sussurrado uma promessa extraordinária. Farei de você uma grande nação. E, durante 25 longos anos, Abraão carregou essa esperança no peito. 25 anos vendo sua esposa envelhecer, vendo os cabelos embranquecerem, as rugas se formarem, e a cada mês que passava, a impossibilidade parecia ainda maior. Quantos de nós, aos 40, 50, 60 anos, ainda esperamos por sonhos que parecem impossíveis? Quantas vezes olhamos no espelho e pensamos, será que ainda há tempo? Abraão viveu essa angústia por um quarto de século, mas, aos 100 anos de idade, ele finalmente segurou nos braços aquilo que havia esperado durante tanto tempo, seu filho Isaque. O nome significa riso porque Sara riu de incredulidade quando soube que seria mãe aos 90 anos. O riso de descrença se transformou em riso de pura alegria. Isaque não era apenas um filho para Abraão. Era a materialização de todas as suas orações, o cumprimento de todas as promessas divinas, a ponte entre sua geração e o futuro de toda uma nação. Se você é pai ou mãe, conhece esse amor visceral, essa conexão que vai além da razão. Agora multiplique isso por 25 anos de espera, por décadas de súplicas, por noites sem dormir sonhando com aquele momento. Era assim que Abraão amava Isaque. O menino crescia forte e saudável, correndo pelos campos de Berseba, aprendendo sobre rebanhos e cultivos, ouvindo as histórias de fé de seu pai. A cada dia, Abraão via naquele garoto não apenas seu filho, mas o futuro de milhões de descendentes prometidos por Deus. E então veio aquela madrugada que mudaria tudo. Tome seu filho e o sacrifique. As palavras ecoaram na mente de Abraão como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Como pai, como mãe que talvez esteja me ouvindo agora, você consegue sequer imaginar. Aqueles de vocês que têm filhos, netos, que conhecem o amor incondicional que brota do coração de um pai, como reagiriam a tal pedido? Abraão não questionou. Não gritou com os céus. Não se revoltou. Levantou-se de madrugada, porque quem conseguiria dormir após tal revelação? Preparou seu jumento, cortou lenha para o holocausto e chamou 2 servos, e Isaque, seu precioso Isaque. A jornada até Moriá durou 3 dias. 3 dias. Imagine a agonia de cada passo, de cada conversa casual com o filho, de cada noite dormindo ao lado do menino, sabendo o que o esperava. 3 dias para contemplar a face inocente de Isaque, para ouvir sua risada, para sentir sua mão pequena na sua. Durante esses 3 dias, que pensamentos assombraram Abraão? Que batalha se travava em sua alma? Como explicar para Sara? Como viver consigo mesmo? E se Deus não interviesse? E se fosse tudo um teste cruel do qual ele não passaria? No 3º dia,
Abraão vislumbrou o monte ao longe. Disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Voltaremos. Note essa palavra. Mesmo na maior crise de fé de sua vida, Abraão ainda acreditava que, de alguma forma, tanto ele quanto Isaque retornariam. Isso é fé ou desespero? Talvez sejam a mesma coisa nos momentos mais sombrios. Pai e filho subiram o monte juntos. Abraão carregava o fogo e a faca. Isaque a lenha. E então veio a pergunta que ecoa através dos séculos. Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pai já não ouviu uma pergunta simples de um filho que o deixou sem palavras? Mas esta pergunta carregava o peso de toda a eternidade. Abraão, com a voz embargada, respondeu: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Será que Isaque percebeu as lágrimas nos olhos do pai? Será que sentiu o tremor na voz? Às vezes, as crianças sabem mais do que imaginamos. No topo do monte, Abraão construiu um altar. Cada pedra colocada era uma dor no peito. Cada movimento era uma luta contra todos os instintos paternais. Arrumou a lenha. E então, o momento que testaria não apenas sua fé, mas sua própria sanidade. Amarrou seu filho. Como Isaque reagiu? As escrituras não nos dizem, mas imagine a cena. Um jovem forte poderia ter resistido, poderia ter fugido, mas houve uma submissão, uma confiança. Talvez Isaque, criado ouvindo histórias da fidelidade divina, também tivesse fé. Talvez confiasse tanto no pai que aceitou o incompreensível. Abraão colocou Isaque sobre o altar. Pegou a faca, levantou a mão. Naquele momento, todo o universo parecia conter a respiração. O coração de um pai parou. O futuro de uma nação pendeu por um fio. E então, quando tudo parecia perdido, quando a lâmina estava a poucos centímetros do peito do garoto, uma voz cortou o ar como um raio de esperança na escuridão mais profunda. Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ali estava a provisão. Ali estava a resposta para a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? Deus havia provido. Pai e filho desceram o monte transformados. Abraão havia passado no teste supremo da fé. Mas mais que isso, havia descoberto que confiar em Deus, mesmo quando não entendemos, nunca é em vão. Queridos ouvintes, esta história não é apenas sobre um pai e um filho de 4.000 anos atrás. É sobre todos nós. Quantas vezes a vida nos pede para entregar aquilo que mais amamos? Quantas vezes somos chamados a confiar quando tudo parece perdido? Talvez você esteja passando por um Monte Moriá em sua vida agora mesmo. Talvez tenha recebido um diagnóstico assustador. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros que ameaçam tudo pelo que trabalhou. Talvez um filho esteja se afastando de você, ou um casamento de décadas esteja em crise. A história de Abraão nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que Deus está pedindo demais, há sempre uma razão maior, um plano que vai além da nossa compreensão. A fé não é a ausência de dúvidas, é a decisão de confiar apesar das dúvidas. Abraão não sabia como, mas acreditava que Deus cumpriria suas promessas. E Deus cumpriu. Não apenas poupou Isaque, mas reafirmou todas as bênçãos prometidas. Por ter feito isso e não ter negado seu único filho, certamente o abençoarei e tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, inscreva-se no nosso canal para mais narrativas que inspiram e transformam vidas. Compartilhe nos comentários qual foi o seu Monte Moriá. Que situação em sua vida exigiu uma fé como a de Abraão? A moral desta história transcendente é que a verdadeira fé não é medida pela ausência de provações, mas pela nossa resposta a elas. Abraão nos ensina que confiar em Deus não significa ter todas as respostas, mas estar disposto a obedecer mesmo quando não compreendemos o plano completo. A vida, às vezes, nos pede sacrifícios que parecem impossíveis,
Mas quando confiamos verdadeiramente, descobrimos que Deus sempre provê uma saída, sempre tem um propósito maior. Como Abraão descobriu, o que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo extraordinário. A fé testada e aprovada torna-se uma fé inabalável, capaz de mover montanhas e transformar impossibilidades em milagres. Deus proverá. Essas duas palavras de Abraão ecoam através dos séculos, lembrando-nos de que mesmo nas horas mais escuras, a provisão divina está a caminho.